Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto, porque nós temos 5 ou 6 matérias para analisar com vocês, para que vocês tenham um apanhado daquilo que está acontecendo no mundo de uma maneira geral. Para começar, vamos ver esta matéria aqui. Xi e Modi não estão com Putin sobre G na Ucrânia, dizem analistas. Xi, vocês sabem, é o líder da China e Modi, o da Índia. Por que elas estão dizendo isso nessa matéria? Porque críticas públicas ao presidente russo na cúpula do Uzbequistão revelam inquietação asiática sobre o conflito. Veja, nós vamos analisar rapidamente essa matéria, mas eu quero já adiantar o seguinte. Uma crítica pública como a de Modi e de Xi não querem dizer que eles não estão apoiando o Vladimir Putin na empreitada que ele está fazendo. Eu diria que a Índia, de Modi, até tenderia a permanecer mais ao lado do Ocidente. Porém, da mesma maneira como acontece com o Brasil, acontece com a Índia. O Brasil também gostaria de permanecer mais ao lado do Ocidente. Mas como o Ocidente, ou melhor, os líderes ocidentais, porque o povo de nenhum país tem culpa de nada, como os países ocidentais têm pressionado muito o Brasil a respeito de sua agricultura, a respeito da Amazônia, e é nítido, claríssimo que o Brasil está sendo pressionado para que ele não possa crescer, para que ele não possa se desenvolver, acaba que tanto o Brasil quanto a Índia meio que cruzam os braços e vão torcendo para que a Rússia e a China prevaleçam em certos aspectos contra o Ocidente, não porque gostariam que Rússia e China prevalecessem, porque ao final das contas não importa quem é que está segurando o chicote, mas que o chicote esteja batendo, Então, como nem Índia e nem Brasil gostariam de terem chicotes em seus lombos, de uma certa maneira eles torcem para que um outro lado pressione para que o chicote alivie. De uma certa maneira é isso que acontece. Então, quando eles fazem essas advertências, como por exemplo o Modi, vamos concentrar mais nele, o líder indiano, ele está fazendo essa advertência porque no fundo, ninguém gostaria de uma G, porque essa G pode se tornar mundial e repercutir contra o próprio país. Por outro lado, isso não quer dizer que não apoiem Putin contra os interesses que estão se insurgindo no mundo de impor um determinado tipo de comportamento, que a liderança ocidental gostaria de empurrar goela abaixo do mundo inteiro. As advertências públicas do presidente russo Vladimir Putin pela China e pela Índia sobre sua invasão da Ucrânia sinalizam uma mudança nas percepções globais da G, disseram autoridades ocidentais em meio aos esforços da Europa e dos Estados Unidos para corroer o apoio internacional do Kremlin. A repreensão do primeiro-ministro indiano Narendra Modi a Putin e o reconhecimento do líder russo das preocupações levantadas pelo presidente Xi na semana passada foram sinais de desconforto com Moscou. Mas isso aconteceu quando as declarações vieram na cúpula do Uzbequistão, dias depois que a Ucrânia forçou os russos a entregar mais de 3.000 km² de território. Então, como houve uma sinalização de uma certa fraqueza russa, os seus aliados disseram, olha, talvez seja melhor, não sei, estão mostrando uma certa inquietação. Foi mostrado aqui, Modi repreende Putin por G na Ucrânia. Então vamos ver aqui, vamos direto à fala dele. Em uma impressionante repreensão pública, Modi disse a Putin, a era de hoje não é uma era de G. Eu falei com você ao telefone sobre isso. Então é uma frase mais forte aqui que eles colocam em destaque, mas Modi disse a Putin o seguinte, conheço sua posição sobre o conflito na Ucrânia, sobre suas preocupações que você expressa constantemente. Faremos o nosso melhor para parar com isso o mais rápido possível. Só que, infelizmente, o lado oposto, a liderança da Ucrânia, anunciou seu abandono do processo de negociação. Declarou que quer alcançar seus objetivos por meios melee, como se costuma dizer, no campo de disputas. No entanto, sempre os manteremos informados sobre o que está acontecendo lá. Na verdade, Putin disse isso a Modi. Então, ele está dizendo, olha, nós até queremos que isso acabe, porém, o outro lado não quer negociar. E aí nós vemos que a Rússia está fechando o fornecimento de gás, o inverno está vindo e a pressão vai aumentar na Europa. Os líderes ocidentais da Europa estão pedindo para que o povo aperte o cinto. Como o Macron disse, nós viveremos tempos terríveis e eles querem que o povo aguente. Será que eles vão ter de aguentar restrições econômicas, aumento de gastos? Para quem tem o poder na mão, esse tipo de coisa não acontece.
Putin admite que China tem perguntas e preocupações sobre a guerra na Ucrânia. É lógico que tem. Né? É lógico. Então, para todos os lados, seria importante que esta disputa acabasse. Só que, para a Rússia e para a Ucrânia, isso meio que se tornou algo impossível, porque um quer obliterar o poder do outro. Então, as coisas tendem a se manter assim. E os outros países têm medo de serem arrastados para esse conflito e têm medo que esse conflito se prolongue e os problemas econômicos advindos dele venham a afetar seus próprios países, tornando as pessoas insatisfeitas com o aumento de preços, com problemas financeiros, pressionando o poder de cada um dos países e, portanto, derrubando o poder de cada um dos países. Essa é a grande preocupação. Só que cada um desses manifestantes aí tem sim o seu lado, e penso eu que o lado é conforme nós colocamos lá no início. Tanto é que a China, apesar de manifestar as tais preocupações, permanece ao lado da Rússia, que nós temos matérias como essa aqui, veja só. Vamos voltar. A China está espionando a Europa Ocidental, veja como combatê-la. Então isso aqui é uma matéria do National Review. Enquanto os aliados de Washington lutam para resistir à espionagem mundial de Pequim e à ofensiva de influência, os Estados Unidos podem dar o exemplo. Então, a China claramente vai permanecer ao lado da Rússia. Ela está sendo acusada aqui de espionagem, não estou dizendo que está fazendo ou deixando de fazer espionagem. Eu vou deixar o artigo aqui para que vocês tirem suas próprias conclusões, leiam ele, é um artigo bastante intenso, aliás, bastante extenso. Eles citam até mesmo o nome de pessoas aqui, de espiões ou supostos espiões chineses, né, que teriam sido detidos, por exemplo, aqui, ó. Aqui eles contam como é que funcionou, como é que foi criado o serviço de espionagem chinês, que primeiro as forças populares chinesas combateram os nacionalistas chineses, depois, quando eles foram expurgados, eles acabaram indo para Taiwan, mas antes disso, os nacionalistas tiveram seu partido invadido por espiões que contavam tudo lá para o pessoal do Partido Comunista, e ao final das contas, então, eles criaram esse SHB, que seria o sistema de espionagem, que foi reformulado em 49, 55 e 83, e agora, então, recentemente, né, eles estão dizendo aqui que Xi anunciou uma reforma e reorganização adicionais nos órgãos de inteligência, resultando em maior ênfase do MSS na espionagem do exterior, exemplificada por espionagem cibernética cada vez mais agressiva. Vocês lembram as acusações que o ex-presidente norte-americano fazia a respeito do TikTok, né? Então, essa espionagem, segundo eles, cibernética, seria contra alvos alemães e outros europeus, inclusive aqui, ó, para pegar os projetos aí de motores a jato dos Estados Unidos, tecnologia oficial de segurança, pelo qual um tal de Xu Yanjun teria sido detido. Até separei aqui a matéria do tal do Xu Yanjun, chinês condenado por, vamos colocar aqui como pegar segredos comerciais de aviação. Um oficial de inteligência chinês foi condenado por um júri dos Estados Unidos por conspirar para se apropriar de segredos de empresas de aviação, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Xu Yanjun foi considerado culpado de 5 acusações relacionadas à espionagem econômica e de segredos comerciais. Ele pode pegar até 60 anos de prisão e multas de mais de 5 milhões de dólares. Ele foi preso pela primeira vez na Bélgica em 2018 e é possivelmente o primeiro agente chinês a ser extraditado para os Estados Unidos para julgamento. Então, vocês vejam aí que a situação é ainda de confronto, não tem nada que o Xi está contra Putin, não. Eles estão unidos quando eles manifestam preocupações por conta da guerra na Ucrânia, não quer dizer que eles não estejam com os seus planos alinhados. O que quer dizer é isso mesmo, como a palavra diz, é uma mera preocupação. Qual vai ser o resultado daquilo lá? Nós até temos aqui uma matéria do site justice.gov, que eu também vou colocar aqui para vocês, de 5/11/2021. 5/11, 2 mais 2 mais 1, 5. Um júri federal condenou hoje Yang Jun-shu, o cidadão chinês. Pessoal, quando eu falo aqui a respeito desses números, eu estou falando mais para o pessoal da comunidade fechada, por isso eu falo rapidamente e não explico, porque eles sabem o significado aqui do 55.
Um júri federal condenou hoje Yang Jung-shu, um cidadão chinês e vice-diretor da divisão do 6º Bureau do Ministério da Segurança do Estado da província de Jiangsu, por conspirar e tentar cometer espionagem econômica e apropriação de segredos comerciais. O réu é o primeiro oficial de inteligência chinesa a ser extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. Aí vamos ler só rapidamente essa citação aqui do procurador-geral, para que vocês tenham noção do que aconteceu. Esta condenação de um oficial de inteligência por espionagem econômica ressalta que a apropriação de segredos comerciais é parte integrante dos planos do governo da República Popular Chinesa de modernizar suas indústrias. Mas essa convicção também serve de aviso de que os Estados Unidos não ficarão parados enquanto a China ou qualquer Estado-nação tente se apropriar em vez de pesquisar e desenvolver sua própria tecnologia-chave. Em vez disso, e com o apoio de nossos aliados, continuaremos a investigar, processar e responsabilizar aqueles que tentam tirar os frutos da engenhosidade americana ilegalmente. Então a acusação é de que eles, como eles não estão conseguindo criar, eles vêm, copiam. Isso começou de uma certa maneira com o próprio Estados Unidos levando sua indústria de base para a China, obviamente que em algum momento a China iria copiar aqueles produtos e comercializar de uma maneira paralela. Tanto é que nós, aí que somos um pouquinho mais velhos, lembramos como se buscavam produtos muito mais baratos no Paraguai, né? Que eram produtos com, vamos dizer assim, com a mesma marca, igualzinho, né? Igualzinho. No começo não, no começo eram produtos mais, como se dizia, isso aí é do Paraguai. Quando dizia que era do Paraguai, você queria dizer que era de baixa qualidade. Mas hoje, esses tais de produtos piratas aí são tão bons quanto. Bom, ao final das contas, por que eu estou falando dessa questão da espionagem aqui, que eu vou colocar para vocês também no link da descrição. Esse aqui é um site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, tá, pessoal? Eu só estou falando a respeito disso aqui, que isso é só mais um item, né, nesse campo de disputas e desentendimentos entre Estados Unidos e China. Estou colocando isso aqui para dizer que essa situação aqui de que Xi e Modi não estão com Putin não é verdade, né? Talvez eles não estão totalmente de acordo com o que está acontecendo na Ucrânia, mas Xi Jinping, esse sim, está totalmente, na minha opinião, alinhado com Putin, enquanto que Modi ele está mais quase como que o Brasil, ou a liderança brasileira, quieto no seu canto, esperando que aqueles que estão descendo o relho, descendo o chicote em seu lombo, né, sejam enfraquecidos, não necessariamente porque ele não gostaria de estar ao lado do Ocidente, mas porque a liderança ocidental mostra que vê, segundo a minha visão e a minha opinião, claro, a China, ou melhor, a Índia, como um aliado inferior. Pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Eu deixo aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.